Olá, boa tarde a todos. Eu sou Silvia Securato, fundadora da Oficina do Livro e Editora, que é nada mais do que um espaço aberto para você contar a sua história. Se você quer escrever, participe de um livro coletivo conosco. Você pode começar aos pouquinhos, se você ainda não tem essa prática, assinando o capítulo de um livro. Aqui na Oficina do Livro, você tem todo o suporte necessário para iniciar a arte da escrita. Eu chamo aqui, para a nossa entrevista de hoje, a Vilma Ruggeri, que faz parte da equipe de serviço da Oficina do Livro Editora. Olá, Vilma, presente. Olá, Silvia, olá, Val, olá a todos vocês que estão nos assistindo. É com grande alegria que eu participo hoje dessa live. Eu sou Vilma Ruggeri, também sou escritora, publicitária, né, fiz publicidade e marketing e cuido aqui na oficina da parte de marketing e publicidade. E adoro escrever, adoro livros, então eu digo sempre assim, eu vim parar no lugar certo. Porque eu amo os livros. Então, é com muito prazer que eu trabalho aqui, porque tem tudo a ver comigo e a Oficina do Livro tem uma proposta muito bacana, que eu acho, assim, incentivar as pessoas a escreverem, a estar, né, colocando as suas histórias, publicando, assim, realmente é um propósito muito legal. E por falar nisso, né, escrever, que a Silvia falou das nossas, de como começar a escrever, né, num livro de histórias, fazer só um capítulo, nós estamos atualmente com três antologias que a gente chama, né, que são esses livros que a gente faz, cada um escreve um capítulo, em andamento. E eu vou falar um pouquinho rapidamente sobre cada uma delas. A nossa primeira antologia é o Jardim em Palavras. O Jardim em Palavras, ele já foi publicado aqui no Brasil. Opa, para cá. E agora ele vai ser publicado em bilíngue. Então, ele vai ser... Os textos que estão escritos em português vão ser traduzidos para o italiano, e se você quiser participar, você pode participar com um texto que vai ser publicado já em português e italiano. O livro vai chamar... Em breve, assim que for possível, desculpe interromper, claro. Um Jardim em Parole. Okay? Um Jardim em Parole. Nós estamos, né, aguardando os acontecimentos, né, mas assim que for possível, ele vai ser publicado em Turim e logo após no Brasil. A nossa segunda antologia chama-se 60 Mais, a nova etapa da vida. Então, também são textos que você pode contar sua história, suas experiências, seus propósitos, seus ideais, a partir dessa idade, ou uma história de alguém que você conheça e que você admira também dessa fase da vida. E a nossa terceira antologia está ligada ao momento que nós estamos passando e se chama Os Dias em que o Mundo Parou. Então, é sobre sua visão, sobre esse acontecimento, sobre a sua... como foi o seu confinamento, como que foi a sua visão, né, deste momento. Então, essas três antologias estão no momento em andamento e nós estamos recebendo os textos e depois aí nós vamos estar colocando os nossos contatos, né? Como você pode entrar em contato com a gente? Pelo e-mail contato@oficinaeditora.com.br e através do nosso WhatsApp, que é 11 963138721. Depois nós vamos estar colocando aí no vídeo para vocês anotarem. Muito bem. Val, muito bem-vinda à nossa sala. É um prazer enorme receber você aqui. E eu só queria dar uma parte. A semana passada, nós prometemos que iríamos a Paris. Estava eu e a Ellen conversando, e nós dissemos, nós vamos para Paris, semana que vem Paris, não sei o quê. Acontece que o nosso voo precisou fazer uma escala e pousou em New York. E já que estamos em New York, por que não conversar com a Val Buchan? Pronto, aí tem uma professora, a Val Buchan, queira apresentar-se, por favor.
A honra é toda minha de estar aqui, você ter se lembrado de mim, essa editora magnífica aí, que eu conheço já há alguns anos, não é? Eu acho que eu vou simplesmente falar, meu nome é Valdívia Beauchamp, eu nasci em Recife, a minha família por parte de mamãe é portuguesa, família por parte de papai, de longas datas, vieram da Península Ibérica, lá dos sefarditas, que ficaram em Natal, ali, Rio Grande do Norte, aliás, Rio Grande do Norte, Açu, né? Tenho muita honra de dizer que meu pai era de Açu. Fiz escolas primárias no Brasil, papai viajava muito e mudava muito, comecei em São Paulo, depois foi Penedo, Alagoas, depois voltamos para Recife, onde já, com aquela história que a gente fazia, o ginásio tinha o exame de admissão e já fui entrando para uma escola americana, o Agnes Erskine, né? E era realmente de americanos, metodistas, etc. De lá, muito nova, papai me mandou para a América, eu comecei a fazer faculdade nos Estados Unidos, comecei a estudar em Purdue University, e depois de algum tempo, voltei para o Brasil, fiz um curso de jornalismo em Brasília, depois voltei para minha casa na América, que eu moro aqui eu considero meu lar, e então voltei para Purdue University para um mestrado, né? Tive muita sorte de ter magníficos professores. Eu optei para fazer a história da história espanhola, da literatura espanhola medieval, e tive professores como José Maria Blecua, que tem uma antologia belíssima sobre o ciclo do ouro. Tive o professor Paul Nixon, que escreveu muito sobre Machado de Assis. Depois me ofereceram outro mestrado no New York University, eu fui para lá e fiz uma literatura hispânica e brasileira, não é? E lá eu tive também muita sorte com meus professores, que foram principalmente o professor Wilson Martins, que escreveu a História da Inteligência Brasileira, que é um compêndio de 6 volumes, é enorme, sobre a cultura brasileira realmente, não é? Ele fala de todos os escritores antes dele e depois dele, uma coisa magnífica. São volumes de referência realmente, né? E aí foi a minha parte acadêmica, não é? A essas alturas eu já estava casada, tenho uma filha, hoje em dia eu tenho um neto, que mora também aqui nos Estados Unidos, em Orlando, meu genro também, muito querido. E essa é a minha parte acadêmica. Muito bem. Agora nós vamos desmistificar a escrita da Val Beauchamp. Eu tenho aqui um dos volumes, em que ela participou. A Val está conosco já há muito tempo, ela participou de várias antologias, e só para despertar, dar uma pitadinha da escrita, de como segue a linha da escrita da Val. No Nós Mulheres, sempre havia uma página que eu estou tentando colocar aqui, não estou conseguindo. Consegui. Uma página de apresentação do escritor antes do capítulo. E a chamada para apresentação para o texto da Val é assim: você conhece Clarice Lispector? Conhece mesmo? Aqui você encontra uma análise profunda sobre a escritora brasileira que encanta escritores de todas as idades. E aí, a Val escreveu um belíssimo texto, Desabrochar é essencial, eminente já. Então, Val, qual é a sua linha de escrita? Como é que você procede antes de escrever um texto ou mesmo um livro? Ok. Eu acho que eu tenho que dizer que há uma grande diferença quando você se dedica a escrever um livro, ou então você está pronta para escrever um trabalho de 1 folha, 2 folhas, 3 folhas, um pequeno conto. Há uma grande diferença, tá certo? Quando eu escrevo, por ser jornalista, eu adoro história,
E a pessoa não pode ser um bom jornalista se você realmente não focaliza essa parte da vida, porque se não tiver história, você não tem o que dizer. Eu já me lembro muito de Vinícius de Moraes, sempre me lembro de Vinícius de Moraes quando eu falo nisso, quando ele foi a primeira vez em Brasília, que estava o Juscelino Kubitschek, amigo dele, convidou para ver Brasília, e Brasília novinha nos anos 60 mesmo, né? Ele chega lá e dá uma volta e pergunta: o que você achou? Eu disse: essa cidade não existe, essa cidade não tem praça, essa cidade não tem cemitério, essa cidade não tem prostituta, essa cidade não tem história. Então, a pessoa que escreve, e eu opto por ficção histórica nos meus livros, eu tenho que prestar muita atenção à história, eu tenho que ler muito, pesquisar muito sobre história, não é? É a diferença que eu queria mostrar entre escrever um texto pequeno e se escrever um livro. Nos textos eu não me detenho, eu me detenho na história, etc., mas eu não, na parte do escritor, na parte acadêmica do escritor, mas não uma coisa muito extensa para se escrever como eu escrevo nos meus livros. Quando você lançou o seu primeiro livro? Olha, o meu primeiro livro, que foi esse aqui, permite eu mostrar? Claro, por favor. Que foi esse aqui, O Estigma. Livro. Muito bom. Foi lançado em 2003, em português, em Brasília, esse livro. Depois, no próximo ano, no seguinte ano, saiu ele em inglês aqui nos Estados Unidos, não é? Então, esse foi o meu primeiro livro. Certo. Quantos livros você já publicou, Val? Eu já publiquei alguns livros, porque eu tenho 5 livros, mas, dentre esses 5, eu fiz os livros em inglês, francês e português. Com você, eu fiz o meu segundo livro, que é Because of Napoleon, que saiu em inglês, não é? Aí o Estigma aqui, deixa eu mostrar logo o Estigma em português, que já está na 4ª edição no Brasil. Certo, maravilha. Saiu, meu segundo livro foi Because of Napoleon. Aqui. Em inglês. E comigo. E com você, o mesmo livro em português. Ficou lindíssimo esse livro aí, não é? Depois saiu ele em francês, La Faute de Napoléon, pela Yveline Edition na França. E nesta época, Silvia, saiu nosso livro, Nós Mulheres, que foi como é que você chama? Uma coordenação junta, não é? Nós duas aqui com esse livro. Coautorismo. Coautora. Esse livro foi muito interessante, porque o primeiro livro quem teve essa ideia de publicar no exterior e me convidou para esse trabalho ousado foi a Diva Pavese. Então, o primeiro livro, que faz parte da coleção Nós Mulheres, que na época estava no auge, foi publicado em Paris. E nós já nos conhecíamos muito pela internet. Exato. E você, no jantar de gala, justamente sentou ao meu lado. Foi. E aí nós já aproveitamos aquele momento do jantar, com toda aquela gala, aquela pompa, todas as homenagens com o livro em francês, que nós vamos conversar depois sobre isso, e já organizamos para o ano seguinte, que foi 2010, o lançamento deste livro, né? Exatamente. Que foi o Nós Mulheres, We Women of the 21st Century, que seria publicado em Nova York. E a Val organizou tudo com muito carinho. Onde nós publicamos primeiro? Na biblioteca? Onde nós publicamos? Foi na Casa da Itália, que faz parte da New York University. Isso. Tem um salão muito grande, né? Teve a abertura da presidente do IWWG, International Women's Guild. Foi muito interessante. Você conseguiu trazer 15 autores com você, de São Paulo também. Foi muito, muito proveitoso aquele encontro, aquele lançamento. Nós distribuímos com decorações. Foi. Um jantar delicioso. Foi tudo muito, muito agradável. E isso foi um grande marco. E tivemos também um momento caras, né, básico.
Foi. Me lembrei agora, exatamente. Vamos tomar uma champanhe no Castelo de Caras, foi muito bem recebido. Aqui em Nova York, foi muito interessante. É uma coisa básica e simples, né? Assim, foi muito interessante. Acessível. Gente, nós estamos aqui com muita gente entrando na nossa live aqui. Olha, a Nina, a Verinha Fará. Oi, Verinha. Oi, Nina. A Nancy também, a Nancy Alcântara. A Nancy daqui a pouco está aqui fazendo entrevista também, né, Nancy? A Sônia Maria, Dia Campos, Dias Campos. A Sônia Maria já falei, aí a Edna Salton. Todos aqui na live, dando boa tarde. Bem-vindas. Bem-vindos e bem-vindas. A Edna Salton é do tempo, né, Val? Edna Salton é dos tempos Nós Mulheres. Exatamente. E então, Silvia, depois falando dos livros, continuando, posso continuar a terminar os livros aqui? Por favor. Eu fiz esse livro sobre Gertrude Bell. E saiu só em francês, esse também pela Eveline, não é? O povo pergunta, quem é Gertrude Bell? Gertrude Bell foi uma mulher famosíssima, inglesa, que fez parte daquele grupo do Winston Churchill. Na época do Lawrence of Arabia. Foi a mulher que, com a caravana dela, saía pelos desertos e demarcou o mapa do Iraque. Não tinha Iraque, não tinha mapa para as tropas britânicas irem tomar o otomano. Então, foi uma mulher importantíssima na história. Aí eu resolvi fazer outro nela. Só que essa é a parte política da vida dela. O outro foram as viagens. Isso aqui só saiu também em inglês, esse aqui. Não é? My Mesopotamian Notes. E pronto. Depois, vou deixar para você perguntar sobre o livro que você quiser. E eu queria saber onde você busca inspiração. Como é que nasce um livro? Porque você tem um livro atrás do outro. Como é que você... Não, vou escrever sobre esse assunto. Como você elabora isso? Olha, Silvia, eu acho que isso é muito, muito pessoal, tá? Agora, eu gosto... Eu já te falei que eu gosto muito de história. Então, eu gosto de escrever sobre celebrações. Eu gosto de celebrar o momento. Tá? Então, eu celebrei o 1888, Dom João VI, quando fez 200 anos que ele teve no Brasil. Eu celebrei com o estigma os 350 anos da saída dos primeiros judeus que saíram de Recife, subindo para Nova York, que na época era New Amsterdã. Certo? Depois, escrevi esses outros, porque estava havendo essa guerra aí do Iraque, a guerra do Golfo, e essa mulher ficou em evidência. Então, eu resolvi escrever sobre essa parte da história que envolvia a Guerra do Golfo. Eu penso assim, quando eu vou escrever um livro. Eu busco alguma coisa. Outra coisa, tem um detalhe muito interessante. Eu moro aqui, e para eu lançar um livro aqui na América, para vender um livro, né, eu tenho que... Não sei o que aconteceu. Eu tenho que ter alguma liaison com os Estados Unidos. Em outras palavras, o meu livro, A Culpa é Napoleão, Because of Napoleon, não vende tão bem como Estigma, nem vende tão bem como My Mesopotamian Notes. Sabe por quê? Porque eles não têm nenhuma ligação com a América. Entendi. Okay? Já o Estigma, não, eles vieram para cá, era Nova Amsterdã, era o tempo do Peter Minuit, comprando a ilha, aquela coisa toda. Então, o livro, o povo se interessou demais, não é? Então, eu penso nessas coisas antes de eu escrever um livro. Eu tenho que pensar aqui e lá. Certo. Tem que pensar no Brasil e Estados Unidos. Outra coisa que eu gostaria de acrescentar, você me perguntou, isso é uma pergunta incrível, essa pergunta que você fez, porque... Cada autor pensa diferente, cada autor tem uma vida diferente. Eu tento incluir o norte e nordeste do Brasil nos meus livros. Certo. Eu tento fazer isso. Sempre eu tento fazer isso. Né? Cada um tem seu estilo, né? É importante isso. Bom, pelo que você contou, então, quando você, antes de escrever um livro, você já tem mais ou menos o título elaborado, né? Eu elaboro o título antes.
Você elabora o título. Demora, não é fácil. Não é fácil. Não é fácil, Mas não, porque o título é a alma do livro, né? Você bate o olho, é o que chama atenção. Então, o título tem que ser bem elaborado. E nós, autores, temos que, depois que surgiu a internet, uma coisa que a gente tem que estar muito consciente é que, veja bem, quando se vai procurar um livro, subsídios para uma tese, para um manuscrito, para uma palestra, para um seminário, então você vai buscar uma coisa assim específica, não é? Então você vai procurar coisa de judeu. Tá. Explique isso direitinho, porque esse é o nosso foco, nosso objetivo. Então então é o seguinte, quando a pessoa vai na internet procurar, vai estar fazendo uma tese sobre judeus, tá? Então, em Nova York. Então, ela vai procurar judeus em Nova York. O meu livro, Estigma, pula sempre. Tá? Então, você tem que se lembrar que o título do livro, o subject do livro, tem que ser como você disse, tem que ser uma chamada assim, eminente na capa, logo para o povo ver. Aquilo ali se trata daquilo. Pode ser que você não saiba os pormenores, mas você sabe que aquilo se trata daquele assunto. Daquele assunto de interesse. Agora, os bastidores, antes do livro ficar pronto, como que você fez a pesquisa? Porque as pessoas recorrem muito ao senhor Google e acreditam em tudo que ele diz. Isso é muito perigoso. O Google ajuda muito. Agora, eu acho que também outra coisa, a gente tem que estar muito consciente de que, por causa da internet, as pessoas lançam o livro em 2 dias. Copia aqui, copia aqui, copia aqui, o livro está pronto. Não é assim, não. Não é assim, não. Pesquisa é uma coisa muito... Você quer que eu fale sobre pesquisa? Pesquisa é uma coisa muito séria. Dá uma pincelada para os nossos ouvintes. Deixa eu ver se eu posso explicar da melhor maneira possível. Quando você estuda nos Estados Unidos, que você faz universidade nos Estados Unidos, um dos cursos de requerimento é que você vai ter que conhecer esse livrinho aqui, ó. MLA, M-L-A, tá? Modern Language and Literatures. Esse livro é o beabá de como você escreve o seu manuscrito, a sua tese. Então, isso aqui, eu não creio eu nunca vi na faculdade que eu estudei em Brasília, eles não usavam. Não sei se já usam hoje em dia. Mas o que é que esse livrinho faz? Esse livrinho vai lhe mostrar o que você tem que fazer numa pesquisa. Primeira coisa que você tem que fazer numa pesquisa, você tem que saber o que é que você vai pesquisar. Você tem que ter uma coisa em foco, certo? Certo. Então, você tenta fazer o seguinte, você sabe aqueles cartõezinhos que você organiza nas caixinhas, os indexes? Então, faz uma coisinha bonitinha para você, só para aquele livro ali, tá? Tem que ter disciplina, tá? O escritor tem que ter disciplina. Olha aí, outra lição, minha gente, outra lição. Uma dica importante essa, né? Muita disciplina ele tem que ter também, não só de horário, ele tem que escrever todo dia um pouquinho. É bom ele se lembrar de manhã, eu gosto de escrever de manhã, eu acordo e vou para a minha máquina. Quando eu vejo, já passaram várias horas. Então, é um hábito, torna-se um hábito, entende? E aquela disciplina de ser organizada. Pega as caixinhas, vai anotando as coisinhas, nos coisas pequenininhas, tá? Então, o research paper tem que ser lúcido e coerente. O que você vai buscar, não importa o que você vai buscar, mas você tem que ter um produto muito claro, muito coerente, com apresentação construtiva, que, veja bem, você vai para uma biblioteca, nas bibliotecas americanas, você, quando pertence à biblioteca americana, é tão cuidada a biblioteca americana, que você só pode pertencer àquela biblioteca se você morar naquele distrito. Olha. Então, eu frequento uma que é maravilhosa, Woodmere, aqui pertinho aqui. Bom, então, é o seguinte, você tem que saber conhecer o computador, o programa, não é? Deles, o computador. Você vai ter um acesso a interlibrary, coisas que você não tem naquela biblioteca, por exemplo, então você vai no seu bibliotecário e vai dizer, olha, eu peguei tudo isso aqui de uns artigos, de uns jornais, eu queria pedir isso, né? Ou você faz de uma vez a sua pesquisa e vai
copiando e guardando, ou você pode pedir ao bibliotecário para fazer aquela pesquisa e mais ou menos assim, coisa de 8 dias, 10 dias, você recebe o livro de biblioteca a biblioteca. Muito importante isso, certo? Uhum. Agora, e a pesquisa? Pesquisa você vai juntando suas notas. Tudo que você escreve, tudo que você vê, você toma nota, você escreve. Uhum. Você vai chegar a um ponto que você vai ter livros. Me demora 3 anos para acabar de fazer uma pesquisa. E quando é que você sabe que acabou a pesquisa? Quando a bibliografia começa a repetir. Tá. Demora uns 3 anos para você escrever, para você pegar um livro. Uns 3 anos. Depois que você tem a bibliografia, o livro sai em 2 meses. Mas o problema é a bibliografia. Então você está. Só voltando, você falou da disciplina, né? Porque assim, depois gostaria que você desse uma dica, porque eu acho assim que a pessoa que para escrever, ela fica esperando a inspiração. E às vezes não sabe como a inspiração vai vir. E você falou aí na sua fala, você falou que é importante escrever um pouquinho todo dia. Uma coisa, você vai fazer uma pesquisa, você tem que saber o que é que você vai fazer de pesquisa, o que é que você quer pesquisar. Isso você tem que decidir antes. O que é que eu vou pesquisar? Depois que você sabe o que você vai pesquisar, você mantém aquela disciplina ali de estar. Hoje eu vou procurar nesse livro. Eu não achei, amanhã eu vou buscar nessa biblioteca. Já pedi esse livro, vou ter que ver esse livro para ver se chega ao fim dessa pergunta aqui. Tá entendendo? É uma coisa laboriosa. Bastante. É laboriosa. Agora, não se esqueça de copiar tudo que você faz. Outra coisa importante. Quando você escreve, você tem os seus cursos acadêmicos, você diz, isso aqui eu boto 1, 2, 3, boto no pé de página. Tenha cuidado para você não copiar tanto da bibliografia que o pé de página é maior do que as suas páginas. Tenha cuidado. Tenha cuidado com esse fatorzinho aí também, que daí já viu, né? E não é fácil, não. Depois eu podia falar, assim, falei das bibliotecas, como é que eles fazem o sistema de catalogação, e o pessoal é muito, muito treinado para ele ajudar, principalmente por aqui, não é? Depois você pode compilar tudo que você fez. Eu boto tudo em pendrive no computador. Hoje em dia tem isso para ajudar a gente. Você copia muita coisa de mão e guarda. Mas tem muita coisa também que você pegou no Google, você pegou aqui e acolá, e você põe nos seus pendrives para mais tarde, você está vendo onde é que está, etc, etc. Você procura, você faz uma lista de jornais, de revistas, de vídeos, de artigos, tá? E tudo tem uma coisa diferente. Esse livro aqui vai lhe mostrar como é que você faz a sua bibliografia. Você arranjou suas coisas num vídeo, você vai ter que colocar o título do vídeo, você vai ter que colocar o produtor, esse livrinho aqui vai lhe ensinar como que você cataloga tudo, como que você faz tudo, porque no final do seu livro você tem que ter isso na bibliografia, senão não vale a pena. Sim, é lógico. Não vale a pena. Você escreve um livro de não sei quantas páginas, ou mesmo de poucas páginas, mas condensado e tudo, se a pessoa disser, onde que ela leu isso? Onde foi que foi tirado isso? Pergunta. Eu aprendi uma coisa, eu estava assistindo uma palestra com Mário Vargas Llosa, eu adoro os livros de Mário Vargas Llosa, e ele disse assim, perguntaram a ele, como é que você sabe que você acabou de escrever um livro? Como é que você sabe que o livro está pronto? Ele disse, quando na minha cabeça eu respondo todas as perguntas dos meus leitores. Interessante. Tá entendendo? Essa aí é do Mário Vargas Llosa. Quando na minha cabeça eu respondo todas as perguntas dos meus leitores, porque os leitores vão dizer, como é que você escreveu isso? Onde é que você achou isso? Por que você fez assim? Por que não fez assim? Por que não buscou? Entendeu? Então, você tenta responder tudo aquilo através de seus personagens, etc, etc. Falando em personagens, tem uma inglesa, A.S. Byatt, B-Y-A-T-T, que escreve justo indicando, mostrando, tem um livro dela aqui, indicando, mostrando como é que você trabalha com personagem, e como trabalha com história e histories. Histórias e histórias.
Entendeu? Então, para quem faz ficção histórica, é um livro essencial também, entende? Muito, muito essencial para isso. Ô, Val, uma coisa que eu queria te perguntar, Então, esse livro seu, né, a Napoleão, a Culpa, yes. você trabalha, assim, fatos reais, mas cria uma ficção em cima. Você faz uma novela. Mas os fatos são reais. Como fatos é que reais. é essa? Você anota todas as datas, todos os locais. Tem uma batalha, você vai botar o nome da batalha, você vai escrever a data, você vai dizer quem brigou com quem ganhou, etc. Certo? Isso tudo é real. Mas você está contando, você está fazendo uma emenda contando uma história por ali. Por exemplo, quer ver uma pessoa que escreve magnificamente bem história, ficção histórica? É aquela moça que fez aquele livro que virou filme, a moça do Brinco de Pérola. Ah, sei. Tracy Chevalier. Tracy Chevalier tem livros, se vocês não conhecem, leiam os livros dela. Tem outro também, quer ver, que faz umas novelas magníficas, vocês devem conhecer, a Philippa Gregory, uma inglesa, que escreve sobre esses kings todos, sobre essas rainhas todas, sobre... É lindo o que ela faz uma novela imensa, mas com as coisas reais, tudo, tá entendendo? Lá do parlamento e tudo. Entendeu? É aquela coisa, tem que ter veracidade. Seu nome está ali, você tem que provar onde você trouxe aquilo, você tem que mostrar só isso, você tem que mostrar de onde veio aquilo. Eu tive tanto problema para escrever esse livro, a Napoleão, a Culpa, Vilma, porque sabe, em Portugal tem família, e a gente tem uma cidadezinha ali entre Portugal e lá no norte de Portugal, ali por Braga, chama-se Ponte de Lima, né? E todo sábado e domingo tem uma feira só de livros ali. E eu ia passei um mês lá indo todo fim de semana para ver se eu conseguia. Eu não conseguia nada sobre a infância de Dom Pedro, Dom João VI. Não consigo. Que coisa difícil, que coisa difícil. Tem coisas que você tem que usar a imaginação um pouco, sabe? Não tem como emendar, você tem que usar a imaginação. Nada como mesclar, né? É isso mesmo. Mas é muito gostoso brincar com a escrita, né? É muito bom escrever. Muito bom. Muito bom. Incrível. E bom, você já respondeu. Você, quando considera seus textos prontos, quando quando eu exauro a bibliografia, quando exaurir a bibliografia, eu sei que está na hora. Porque não tem mais, já está repetindo. Já está pronto. Ótimo. Mas, a Val, você tem agora um novo livro, né? Que eu vou ter o prazer de publicar. Eu tenho um livro, eu estou muito orgulhosa do livro sair pela sua companhia. O outro foi muito bom. Vai sair muito bonito aí com vocês o livro. Ele saiu, você sabe, ele saiu em português, não é? Sim. Eu tenho ele aqui em português. Mostra em português. Olha que bonito. Parnamirim. Então, tem o presidente Roosevelt e tem o presidente Vargas aqui. Certo. Que foi aquela coisa de guerra. Depois saiu também em francês, pela Yveline, de novo, né? Com a diva Pavese, na França. Maravilha. Mas eu estou esperando, assim, ansiosa para ver o meu inglês, porque esse livro vai ser bom aqui na América, entendeu? Na França, tudo bem, eu fiz até uma homenagem aos soldados ainda franceses e tudo, mas esse livro de inglês aqui vai ser muito bom, viu, Silvia? Ele está no forno, Val. Calma. E vai sair justo agora, nos 75 anos da Vitória. Esse ano é o ano de 75 anos da Vitória, fez agora no dia 8 de maio. Não é? Maravilha, maravilha. Então a gente está tentando, né, Silvia, você já viu o manuscrito, a gente está tentando resgatar a dignidade dessas enfermeiras. Ninguém nunca mencionou que tinha mulher que foi para a guerra, elas eram da FEB. Ninguém teve a coragem de citar o nome dessas senhoras que foram para lá. Foi muito desleixo, né? As coisas que eu não entendo. Você está quanto tempo morando aí em Nova York? Em Nova York eu estou há 30 anos. Eu morei 20 anos em Indiana.
no estado de Indiana. Certo. Onde tem Purdue University, é onde tem essa faculdade enorme lá. Né? E você começou a escrever com quantos anos? Como você descobriu essa coisa da escrita em você? Eu já era jornalista, eu já escrevia. Ah, você já era jornalista. Eu já era jornalista, já escrevia para jornal. Apesar de ter trabalhado para vários jornais, eu optei por televisão. Eu fiz, assim, 3 anos de televisão em Brasília, depois eu voltei para cá, depois eu fiz mais 3 anos, voltei e fiz mais 3 anos de televisão. Não estive lá na ditadura, eu estava aqui. Na ditadura eu estava ali. Que bom. Eu sei que quando eu fui para lá, estava Sarney. Uhum. Mas você vê uma diferença, assim, de escrever como jornalista e escrever como escritora, é muito diferente? Muito. Precisa separar as coisas? Muito diferente, né? Muito diferente. O jornalismo, você escreve... me ajude aí, é como uma crônica, né? Você faz uma crônica diária das coisas, mais ou menos. Isso. Não é? O escrever um livro, já não. Já escrever um livro é diferente. Mas essa coisa que você... Eu gosto... De você escrever, fazer uma ficção dentro de uma história real, também o jornalismo, essa alma de jornalista sua também ajuda, né? Ajuda, sim. E para falar a verdade, eu vou falar uma coisa. Você citou uma coisa que eu esqueci de falar. Esse meu último livro tem uma parte epistolar. Não sei se vocês prestou atenção, Silvio, no manuscrito. Sim. No manuscrito tem uma parte epistolar, porque é muito difícil você fazer um livro de guerra 75 anos atrás. Todo mundo já falou tudo. Então, é uma coisa complicada de fazer. Então, eu fiz assim, o livro tem os capítulos e também tem a parte epistolar, onde as pessoas participam, com cartas e etc. É diferente o livro, tá entendendo? Está sendo muito aceito isso aí do Brasil. Muito interessante. É bastante interessante. Val, obrigada por ter participado. Vamos voltar a conversar outras vezes, se Deus quiser. Que bom, que bom. Vamos esperar esse livro sair do forno e a gente... Com certeza. Vilma, olha, muito obrigada também, viu, por ter ajudado aí. Obrigada a você, foi um prazer assim, te ver agora, né? O prazer foi meu. Falamos, né, por WhatsApp, por telefone, mas a gente tinha tido... Agora ao vivo é coisa. Certo. E, pessoal, a semana que vem, prometo, o nosso voo vai sair de Nova York direto para Paris. Você está de quarentena aqui, viu? Só assim, né? O Diva Pavés estará conosco, ok? Obrigada a todos. E parabéns, Silvia. Antes, parabéns pela Palavras em Movimento. Isso é tão importante. É instrutivo, produtivo, muito interessante. Parabéns. O objetivo aqui é que cada um conte seu segredinho de escrita, tá? Obrigada a todos e até semana que vem em Paris. Tchau, Nova York. Tchau, se Deus quiser. Tchau, pessoal. Tchau.